Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde se encontraram com os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando o 3º domingo da Páscoa. E a palavra de Deus nos mostra que o testemunho da comunidade que fala da ressurreição de Jesus. Depois que Jesus ressuscita, é necessário que testemunhemos, continuemos a testemunhar
a sua ressurreição. Não somente com palavras, mas principalmente com a nossa ação. Aqui a primeira leitura de hoje, do Atos dos Apóstolos, Lucas coloca o testemunho de Pedro em favor de Jesus. O testemunho que diz que Jesus de Nazaré foi um homem, aprovado por Deus, junto de nós, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele. O que Pedro faz é fazer a comunidade lembrar de tudo o que Jesus realizou no meio da mesma comunidade. Os seus milagres, prodígios, sinais, como diz a leitura. Deus, em seu desígnio, em sua vontade e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando numa cruz. Pelo nosso pecado, pelos ímpios, o próprio Jesus, ele foi entregue na mão das autoridades para ser morto. Mas Pedro fala deste testemunho também deste homem fiel. E aqui a leitura de Pedro, o seu testemunho, nos faz acreditar numa coisa. A entrega de Jesus é uma entrega também para dominar tudo, no sentido real do termo. Inclusive, dominasse a própria morte. Também aqui Pedro faz questão de lembrar o testemunho de Davi, que dizia: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. A intenção de Pedro nesta leitura é fazer compreender que a ressurreição do Senhor, a vida do Senhor, é para alicerçar a nossa própria vida. É para fazer como diz a leitura, para que nós não possamos vacilar, mas ao contrário, para que tenhamos uma vida, um testemunho fiel ao Senhor. Pedro continua: alegrou-se por isso o meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousa na esperança. Aqui Pedro faz a gente acreditar uma coisa: não só temos uma esperança na fé, mas até a nossa carne também tem a esperança no Senhor. O salmo de resposta de hoje, a segunda parte da resposta diz: junto de vós, felicidades sem limites. Quando nós encontramos o Senhor e quando damos sentido, ou melhor, é Ele que dá sentido para a nossa vida, para a nossa caminhada, quando nós compreendemos, embora as tribulações do mundo, pandemia, às vezes briga na casa, confusão, tantas e tantas coisas, se nós encontramos o Senhor na palavra e na Eucaristia, nós encontramos então uma felicidade que não tem limites. Nós encontramos então uma felicidade grandiosa. Por isso o salmista diz: vós me ensinais o vosso caminho para a vida. Quem é que nos ensina o verdadeiro caminho? É o próprio Deus, encarnado em Jesus Cristo. Junto de vós, felicidades sem limites. E o salmista continua dizendo: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sou meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Esta também deve ser a nossa consciência, de que a felicidade, ela não pode ser encontrada fora de Deus. A felicidade, ela é encontrada em Deus e na unidade da comunidade.
A comunidade é o corpo místico de Cristo. A gente vê a ação de Cristo na vida e na ação própria da comunidade. Também Pedro, na segunda leitura de hoje, diz assim: caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem discriminação, julga cada um de acordo com as suas obras. Primeiro, se a gente professa a Deus, se a gente invoca verdadeiramente a Deus, nós temos uma obrigação de viver aqui nesta vida terrena, respeitando as regras, as normas do próprio Deus. Não é conveniente que alguém diga: eu professo a Deus. Por exemplo, nesses dias, a nação brasileira, aquele que tem a verdade da palavra no seu coração, foi vencedor. Por quê? Queriam aprovar o aborto no Brasil. Coisa do demônio, viu? Coisa do cão. Que muitos por aí que se dizem católicos aprovam. Que se dizem evangélicos aprovam. Cuidado que o demônio, ele age também através da palavra. Ele vai nos enganando. Vocês lembram lá do primeiro dia, do primeiro domingo da quaresma? O demônio usando a própria palavra de Deus para convencer Jesus? Por isso, não há um testemunho diferenciado. Se nós professamos a Deus, se nós invocamos a Ele, nós devemos respeitar a sua norma, os seus preceitos, a sua doutrina. Não deve ter cristão que deve ser alheio. Ah, eu vou na igreja, padre, eu gosto de ir na missa, mas eu vou em outras igrejas também. Ei, tu tem a tua fé, pequeno, né? Que negócio de estar, parece macaco, pulando de galho em galho. Eu vou na quadrangular, eu vou lá na sétimo dia, eu vou neste... Não, você é católico. Você não deve ter uma fé vacilante. Até porque a profissão de fé é diferente da profissão de fé da outra igreja. Por isso nós devemos saber o que queremos. Encontramos muitos católicos nos dias de hoje que dizem que professam a fé, mas são a favor do aborto, da morte, são a favor de matar. Por isso, tenhamos nós o cuidado. E aqui Pedro diz que nós fomos resgatados, não por aquilo que é perecível. Ele cita ainda o ouro e a prata, que nós pensamos que tem uma grande riqueza. Não é verdade. Nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, né? Pedro diz: ele apareceu pelo amor de vós. Porque Jesus se entrega, porque Jesus derramou o sangue na cruz por amor a nós, mesmo quando nós não merecemos, mesmo quando a gente não professa a fé genuína como deveríamos professar. Mas também nós temos as nossas limitações. Aqui o evangelho de hoje, do capítulo 24 de Lucas, nós temos os 2 discípulos de Emaús. Um que tem nome, que recebe nome, e o outro que não tem nome, que pode ser cada um de nós. Podemos nos incluir nesta leitura evangélica da palavra de Deus. Nós somos aqueles também que caminham, às vezes tristes. Por esses dias a gente observa muita gente, né, que na sua boca só é morte, só é Covid, só é isso e aquilo. Não, isto é uma realidade. Não podemos fugir desta realidade, mas é preciso também ter o dom, o fogo da fé que vá aquecendo e animando o nosso coração dia após dia. Por isso, estes discípulos caminhavam
E é interessante esta leitura, ela tem uma explicação muito grande e muito bonita ao mesmo tempo. Quem é que se faz caminhante quando nós estamos tristes? É o próprio Jesus. Ele caminha conosco. E ele começou a caminhar e a conversar com estes dois irmãos. E eles começam a questioná-lo, né? Tu és o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém a Jesus, que foi um homem, um profeta, tá? Começam até a fazer um certo elogio. A caminhada parece não tão perto, parece longa. Aqui diz que de Jerusalém até esta aldeia chamada Emaús, mais ou menos 11 quilômetros. É uma caminhada, né, como se fosse daqui, quem está aqui em Pirabas, até lá no 42, né, e a gente não faz rapidamente. É uma caminhada longa, com conversas longas, porque depois que Jesus se apresenta a eles, diz, mas como vocês são sem inteligência? Como vocês são lentos para compreender tudo aquilo que os profetas falaram a vocês? E é muito bonito quando Jesus faz a catequese. É bonito quando Jesus começa, desde os profetas, a explicar as Escrituras. Quando o catequista fala da palavra de Deus, é o próprio Jesus que está falando. Quando o padre prega a palavra de Deus, é o próprio Jesus que está pregando. Bonito isso. E Jesus vai colocando o fogo do seu amor no coração daqueles dois discípulos. Antes, observávamos estes discípulos com o rosto triste, parece que angustiados, e depois eles começam a se abrir para compreender os fatos e a ressurreição do Senhor. E quando é que nós reconhecemos Jesus? Quando ele parte o pão. Nós estamos aqui na campanha do alimento, inclusive você que ainda não doou, né, mão de vaca, doe, né? Porque nós podemos ser igreja, nós podemos pegar o microfone e falar, padre, tem um fulano de tal que é muito ungido. Canta, prega, expulsa espírito, cura, faz isso e aquilo, mas não faz uma caridade, não dá 1 quilo de arroz. O que adianta uma fé sem obras? Tem que fazer a obra acontecer. E aqui a palavra, até o comentário, depois pega a liturgia na sua casa e vá ver os comentários que tem. Nós reconhecemos Jesus ao partilhar, ao partir o pão da caridade, a Eucaristia. Por isso, quando a gente entra, agora nem tanto, né? Mas quando a gente entra na fila da comunhão para comungar, a gente nunca deve ter a intenção de comungar por mim mesmo, mas comungar pela minha família, por aqueles que não podem, comungar pela minha comunidade, comungar por aqueles que estão impedidos, né? Pela vida que levam da comunhão. Por isso, a gente pode fazer muitas coisas bacanas, mas quando é que o pobrezinho, que o mais necessitado reconhece que nós somos igreja? A gente pode rezar todos os dias, mas ele vai reconhecer que nós somos igreja quando a gente faz o quê? A caridade, na prática. Porque de palavras, nós já temos muito, né? Temos os políticos aí que prometem. Ei, políticos, e aí? O fundão, o fundo eleitoral, vamos colocar a favor agora do Covid? Não, isso aí não pode mexer, isso aí é imexível. Aí a gente tem que ver. Quem é o prefeito? Quem são os vereadores que estão a favor do povo? Quem é o deputado, o senador? Todos os políticos que estão a favor do povo. Se neste momento, destes homens que mais falam, se a gente não ver a caridade, não devemos dar a mínima credibilidade para as falácias desses homens. Devemos nos convencer que a vida
ela não é uma teoria, não é uma falácia. A vida é uma prática. Para o padre, né, em primeiro lugar, para o padre, para o bispo, para todos aqueles que vivem na igreja, mas também para vocês, políticos, que receberam de nós o dom para administrar, a confiança, melhor dizendo, para administrar o nosso município. Por isso, irmãos, o evangelho é muito claro. Jesus caminha, explica as Escrituras e estes discípulos estão admirados. E Jesus, ao partir o pão, eles diziam: o nosso coração não ardia quando ele nos explicava as Escrituras? E agora, este fogo do amor, este Espírito Santo que eles recebem, fazem eles voltar para Jerusalém. Andando, Marta? Não. Eles não eram gordinhos. Eles eram magrinhos. Saíram correndo para Jerusalém para avisar os discípulos. Né, Guilherme? E quais são as palavras dos discípulos? Quais são as palavras dos discípulos? Ao chegarem lá, que falaram que encontraram Jesus ressuscitado, a palavra da comunidade dos discípulos era esta: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.